Glória a Deus. Estamos alegres, felizes. Fique à vontade, os irmãos, tá? Não é proibido adorar o Senhor Jesus. Aqui há liberdade do Espírito, né? E Deus tratará conosco de acordo com as nossas necessidades espirituais e também materiais, né? Glória seja a Deus. Queridos, eu estou feliz nessa noite e ciente da responsabilidade que nos é dada, né? Eu quero fazer menção à palavra do Senhor, dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, para a nossa meditação, né? Os irmãos que nos acompanham e acompanharam, toda sexta-feira está tendo o estudo escatológico, né? Para a igreja, para todos quantos desejam, né, aprender a escatologia bíblica, né? Já algumas sextas-feiras, alguns irmãos têm ministrado a palavra do Senhor e o estudo tem sido proveitoso para a glória de Deus, né? E hoje, nessa sexta-feira de hoje, é a última dispensação, é o último estudo, é a última dispensação, não é o último estudo, mas é a sétima, né? A dispensação milenial, né? Vamos estar tratando alguns assuntos acerca desse período, né? Ou seja, das 7 é a última dispensação milenial, tá bom? Abra comigo a Bíblia Sagrada, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 20. Glória a Deus. Fiz algumas anotações aqui. Vamos ter esses slides aqui, né? Sendo colocado aqui no telão para nosso acompanhamento, né? E melhor entendimento. Eu fiz algumas anotações aqui básicas também. E vamos fazer aquilo que o Espírito Santo nos guiar para fazer em nome de Jesus. Apocalipse 20, verso 1. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e neles sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Tomai vossos assentos, por gentileza, em nome de Jesus. Meus irmãos, como eu havia falado, esse estudo acerca do milênio não é um estudo de difícil compreensão, ele é um estudo de fácil compreensão. É um estudo que vai tratar acerca do futuro reino de Cristo na terra, que vai acontecer após a grande tribulação, o julgamento das nações, né? Então, nós vamos aqui tratar, aí seguindo a orientação dos slides, né, algumas peculiaridades desse período, algumas coisas muito interessantes, né, que vamos notificar essa noite.
Quando eu disse que não é difícil, não é assim que venha trazer confusão, não. Mas é um estudo que vem edificar a nossa alma, a nossa vida. Essa promessa do reino milenial é uma promessa que já se estende desde o Antigo Testamento. Ela varreu em todo o Novo Testamento. É uma promessa que há de se cumprir, né? No final da grande tribulação, após o julgamento das nações. Porque o Deus que prometeu acerca desse reino milenial, a palavra já diz tudo, milenial, né? É o reino que durará 1000 anos. O reino milenial de Cristo, né? Não é uma teoria fantasiosa, ou algo fantasioso, ou algo criado pela imaginação da mente humana. Não. O período que Cristo vai reinar na terra é literal. Ele está embraçado pela palavra de Deus, pelas Escrituras. O nosso Deus é um Deus que não pode mentir. Deus é Deus de toda a verdade. E todo o poder está na sua mão. Louvado seja Deus. Então, será um período. Eu vou ler aqui para me basear aqui no slide dessa noite, com a ajuda do nosso irmão Evilásio. O reino milenar, a segunda vinda, culminará com o estabelecimento do reino milenar. 1000 anos de governo teocrático direto de Cristo sobre a terra. Apocalipse capítulo 20, verso 4 e 6 declara: e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. O número 1000 anos é mencionado 6 vezes neste capítulo, enfatizando sua interpretação literal. Louvado seja Deus. Eu quero aqui parar aqui e entrar um pouquinho nisso aqui. A segunda vinda culminará no estabelecimento do reino milenar. 1000 anos de governo teocrático de Cristo direto sobre a terra. Aleluia! De todas as dispensações do Evangelho de Lázaro, desde a primeira até essa sétima, que é o reino milenar, todas convergem para o reino milenar. Aleluia! É como se fossem vários rios que desagam no oceano. Obrigado. Que vai desaguar no oceano, mais ou menos assim. Todas as dispensações vão culminar no reino milenar de Cristo sobre a terra. Então, algumas coisas que nós temos que colocar na nossa mente e entender que esse reino, durante esse reinado de Cristo sobre a terra, que ele vai governar, primeira coisa, como vai ser o governo de Cristo sobre a terra? Como será esse governo? Será um governo teocrático. Um governo teocrático, ou seja, Cristo como centro do governo sobre a terra. Ele como rei, como governante sobre 2 tipos de povos: povos naturais e povos glorificados. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então nós entendemos pela revelação divina e aprendemos que desde a primeira dispensação que houve muitos governos no mundo, desde o comecinho, né, da criação. Deus deu o governo da terra na mão dos homens para governar. Só que desde o começo, por causa do pecado de Adão, por causa da queda do homem, aleluia, a terra se tornou maldita por causa do pecado. Então, os governantes nunca conseguiram governar de uma forma perfeita. Por quê? Porque a natureza foi afetada pelo pecado. Queridos, o pecado, desde o princípio, ele trouxe um desequilíbrio para a humanidade. Ele desequilibrou a humanidade. Ele trouxe fome, peste,
miséria, conflitos e conflitos. Ou seja, a natureza, desde o princípio até agora, era gente com dores de parto, buscando a adoção, ou seja, a redenção. A própria natureza era gente hoje. Então, desde o princípio da queda do homem, os governantes que passaram sobre a terra, eles não tiveram a capacidade de governar de uma forma perfeita, de uma forma sem escândalo, sem corrupção, sem miséria, sem fome, sem praga, sem terremoto, sem maremotos. Não, os homens não conseguiram governar. É verdade que Deus levantou homens sobre a terra para estabelecer governos. Até também certos homens piedosos passaram pela terra, mas não conseguiram governar da forma como Cristo queria que eles governassem, porque a maldição do pecado está sobre a humanidade hoje, a humanidade geme. Louvado seja Deus. Então, não há perfeição, há um desequilíbrio no universo. Ou seja, o universo passa pelo desequilíbrio. Aí você pensa assim, alguém pode pensar assim, mas esse desequilíbrio por causa do que? Da economia, da política, por causa da ciência? Não, por causa do pecado mesmo. Pecado herdado de Adão, natureza caída de Adão, a humanidade herdou isso. Aleluia! Só que o nosso Deus é um Deus de promessa e de perfeição. Pegue isso no teu coração nessa noite. O nosso Deus é um Deus de promessa e de perfeição. Então Deus tem promessa para nós. Então a promessa de Deus é que Ele ia estabelecer um governo futuro. Isso que essa promessa já estava lá atrás, quando o Senhor prometeu para Abraão. Prometeu para Abraão, Isaac e Jacó, que eles iriam possuir a terra, e que o filho de Davi reinaria sobre o trono de Davi, que é o próprio Cristo. Isto apontando para o futuro, ao qual é o reino milenário de Cristo sobre a terra. Então, algumas situações, personagens deste reinado. Quando vai começar esse reinado? Termina a grande tribulação sobre a terra. Jesus estabelece o julgamento das nações sobre a terra, julga as nações, separa o bode das ovelhas e inaugura uma era gloriosa, uma era tremenda, maravilhosa, chamada Reino Milenário de Cristo. Quais são esses personagens? Povos oriundos da grande tribulação, ou seja, os sobreviventes da grande tribulação, povos naturais, que vão ingressar no milênio, povos que foram poupados da grande tribulação. Haverá o julgamento, os ímpios serão condenados e os restantes dos povos naturais vão ingressar no milênio como salvos. Glória a Deus. Esse é o primeiro povo. Qual é o segundo povo? O povo glorificado. A igreja glorificada, os povos do Antigo Testamento glorificados em corpo de glória. Amém? E os que morrerem durante a tribulação serão martirizados. Eles vão ressuscitar em corpo de glória, juntamente com o povo do Antigo Testamento, a igreja, e esse povo, os mártires da tribulação, vão entrar no milênio para reinar durante 1000 anos. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Então, povos naturais vão entrar no milênio para participar do milênio, e povos glorificados, que é a igreja glorificada com os santos glorificados. Então haverá dois tipos de povos que vão ingressar no milênio. Eu notei algumas coisas aqui, eu vou passar para os irmãos,
milênio é conhecido como a dispensação da plenitude dos tempos. Eu falei para os irmãos que tudo convergia para o milênio. A dispensação da plenitude dos tempos. Eu notei alguns fatos, alguns pontos aqui. Por exemplo, aqui, propósito do milênio. Quais são os propósitos do milênio? Eu notei 4 aqui. Quero passar para os irmãos. Primeiro, fazer convergir em Cristo todas as coisas, ou seja, toda a criação. Primeiro propósito do milênio é fazer convergir em Cristo toda a criação. Glória ao nome de Jesus. Primeiro propósito do milênio. Segundo, estabelecer justiça, paz e harmonia na terra. 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 24. 1 Coríntios capítulo 15, verso 24. Deixa eu fazer essa leitura aqui rapidinho. Glória a Deus. 1 Coríntios. Coloca lá em braço, por favor. Coloca lá em braço. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 24 ao 28. E de ajuda do Vilásio, glória a Deus, vem se basear pela palavra do Senhor, irmãos. Olha aí, ó. 1 Coríntios capítulo 15, verso 24 ao 28. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus. Isso fala de Cristo, viu? Ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império, toda potestade e força, porque convém que reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Está vendo aí? Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Até aqui, graça. Então, estabelecer justiça, paz e harmonia na terra. Hoje nós vivemos num mundo que os homens supõem que há paz, né? Há uma falsa paz que opera no mundo hoje. Somente os eleitos de Cristo, a igreja hoje, ela tem paz no coração dela. Porque a paz que o mundo dá, ela é ilusória. Ela é ilusória. Os homens que hoje vivem na terra, os poderosos, os grandes magnatas, donos de riquezas, de ouro, prata, eles até tentam achar paz, mas eles não encontram a paz. Eles até buscam a paz no dinheiro, ou a paz na ciência, mas a verdadeira paz somente Cristo dá, porque Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Então, mas no reino mileniar, no milênio, vai haver plena paz, plena harmonia. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Porque a vida será restaurada. Aleluia. Tudo será restaurado no milênio. Então, e a terceira coisa, fazer Israel ocupar toda a terra que lhe pertence. Hoje Israel ocupa somente uma porção da terra, mas no reino de Cristo Israel vai ocupar toda a terra. Entendeu? Que é promessa de Deus para a nação de Israel. Promessa de Deus para a nação de Israel. Vai ocupar toda a terra. Quarto, cumprir as promessas a respeito do reino do Messias. Veja bem, alguém me pergunta assim, irmão, mas por que vai ser essa restauração? Por que haverá essa paz? Primeiro, aquele que carrega a morte, o império da morte, ele será preso. No começo do milênio, antes de começar o milênio, a Bíblia diz que a todas as nações, a antiga serpente, que é Satanás, o tentador, ele será preso por 1000 anos. Então, como eu disse, a morte está com ele, porque ele conduz o império da morte. Ele defraga a morte no mundo hoje, tira a paz dos homens.
Aleluia. Coloca no coração dos homens o pecado, tenta os homens, se opõe à justiça de Deus, mas nesse período ele será preso. Então, como ele é o agente do mal, é óbvio, irmão, é óbvio que vai haver uma paz duradoura na terra, porque a sua influência vai ser cortada de forma momentânea. Aleluia. E Cristo irá reinar com justiça e com paz. Por isso que a paz vai reinar na terra. Aleluia. A paz vai reinar na terra. Imagina só hoje uma cidade, hoje da Europa, eu não sei se é a Noruega ou é a Suíça, um dos países que tem o menor índice de criminalidade do mundo, né? Quase não tem homicídio, um país do primeiro mundo. Mas isso é festinha. É isso aqui, é um grão de areia perto do reino do nosso Cristo, que há de reinar sobre o mundo. Então, será um momento, um reino de perfeição. Aleluia. De longevidade. Viu, irmãos? De longevidade. De vida plena. Por quê? Porque na destruição do mundo, as catástrofes que atingiram a terra durante a tribulação, o Vilaça pegou numa sexta-feira, segundo o estudo dele, de 8 bilhões de pessoas na terra, só restará 1 bilhão e pouco, 1 bilhão mais ou menos e pouco, de pessoas vivas na terra no começo do milênio. Ou seja, a terra vai sofrer, a terra no período antes do milênio, a terra será destruída, natureza afetada, o sol será ferido, águas serão contaminadas, mas na vinda do estabelecimento do reino de nosso Cristo, Ele vai restaurar todas as coisas. Louvado seja Deus, porque Ele fará novo tudo. Então é inegável que haverá uma longevidade, os homens viverão mais. Glória ao nome de Jesus. Os homens viverão com alegria. Não haverá pessoas doentes. Louvado seja Deus. Aleluia. Os homens aprenderão os conselhos do Senhor. Através de quem? Através da capital do mundo. Qual será a capital do mundo nesse tempo? Jerusalém, Israel. Será a capital do mundo. É promessa para Israel, né, Vilaça? Será a capital do mundo. Então Cristo vai governar através de Israel. O mundo através de Israel. Através de Israel e da igreja glorificada. Possivelmente, Vilaça, Israel governará mais sobre os israelitas no milênio, e a igreja governará sobre os gentios, povos naturais também, porque é promessa de Deus para a igreja do Senhor. Então será um governo teocrático, Deus como sempre. Aleluia. A iniquidade, o mal será refreado, porque a justiça habitará na terra, porque Jesus regerá as nações com vara de ferro. Glória ao Jesus que reina para sempre, que está aqui nessa noite. No mundo que vivemos hoje, os governantes do mundo, muitos são corruptos, muitos aceitam propinas. Glória a Deus. Aleluia. Muitos se entregam à corrupção. Aleluia. Governantes que até escapam da justiça dos homens, nesse mundo em que vivemos presente. Mas no milênio ninguém escapará da justiça divina, porque será um reino de justiça e milagre, de vida, paz, amor e justiça. Glória ao nome de Jesus para sempre. Então glorifique o nome do Senhor essa noite.
Porque o reino milenar de Cristo está preparado para ti e para mim também. Vamos participar dele em nome de Jesus, se eu formos fiéis até a morte. Aqui, passa lá, graça, por gentileza. Mais uma lágrima do Senhor passar. A segunda vinda representa o cumprimento literal de promessas feitas ao longo das Escrituras. As promessas abraâmicas de terra, descendência e bênção serão completamente realizadas. Gênesis capítulo 3, verso 15. Prometeu a Abraão, porque toda esta terra que fez, hei de dar a ti e a tua semente, para sempre. No milênio, Israel possuirá totalmente a terra. Eu falei agora há pouco. A terra prometida em suas fronteiras originais. Está vendo só como será lindo isso? O milênio será glorioso. Louvado seja Deus. Tem mais um slide lá, Graça? Gentileza? Profetizado em Jeremias, capítulo 31, verso 31 ao 34. Será implementado com Israel, eis que dias vêm, diz o Senhor, e que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As promessas aos profetas sobre restauração, paz e justiça se cumprirão. Isaías profetizou transformação de espadas em lâmina, de arados e fim da guerra. Isaías capítulo 2, verso 4. Miqueias profetizou que cada um se assentaria debaixo de sua videira sem temor. Miqueias capítulo 4, verso 4. Amós profetizou restauração econômica, onde o que lavra alcançará o que seca. Veja bem, hoje há um desequilíbrio no mundo. Eu falei no começo aqui, que vivemos hoje. Qual é esse desequilíbrio? Poucos têm muito e muitos têm pouco. Não é assim a matemática do mundo hoje? Poucos têm muito, muitos têm pouco. Você pode observar isso. Por exemplo, a África. Quantas milhares e milhares de pessoas miseráveis morrem pelo dia por falta de alimento? A desnutrição do mundo é avassaladora. Milhares morrem todo dia de fome, porque não tem o que comer. Ou seja, por causa do desequilíbrio que opera no mundo hoje, há uma desigualdade muito grande em todas as camadas, em todas as nações. Mas o reino eterno do nosso Deus entrará no equilíbrio. Você entende essa revelação dessa noite? No seu coração? Aleluia. Hoje as pessoas, o homem mata o outro hoje por R$1, por um pouco de dinheiro. Hoje a violência impera na sociedade de forma devastadora. Mas no reino do nosso Deus, do nosso Cristo, reino de 1000 anos, vai haver equilíbrio. Aleluia. Os que foram aptos para entrar nesse reino, não vai precisar brigar não pelo prato de comida. Ninguém vai mendigar o prato de comida, porque não vai faltar comida. Glória a Deus. Hoje a doença é vasta na humanidade hoje, né? A doença é vasta nos homens hoje. Milhares de milhares em fila no SUS, aguardando uma cirurgia, né? Que a pessoa morre na fila e não chega a cirurgia. Mas o reino do nosso Deus teocrático, glória a Jesus, não vai ter fecho da doença não, viu, irmão? O teu corpo será pleno de saúde, de vigor. Glória ao nosso Deus de Lázaro.
Aleluia. Glória a Deus. Porque nosso Deus é fiel, Ele tem cuidado de vós. O nosso Jesus, Ele tem cuidado de vós. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque vem dias que o Senhor vai nos acolher no reino dele, e haverá fartura, irmão. Glória ao nome do Senhor Jesus. Um tempo de prosperidade que a humanidade, irmão, Regiane, nunca experimentou na história. Nunca a humanidade vai experimentar um tempo de glória e prosperidade como o milênio. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Porque o mal será erradicado, o mal. E a bênção de Deus vai se multiplicar na terra. Os homens que entraram no milênio passarão pelo milênio. Aleluia. Não brigarão por roupas, por vestes, porque terá abundância. Aleluia. Você vai precisar tomar remédio no milênio. Você vai ser glorificado. Você, igreja, glorificado é outra coisa, não precisa, né? Mas os povos naturais vão estar, né? Povos naturais, né? Não vai precisar tomar remédio, não é verdade? Não. Negócio de vacina aí, não tem negócio de vacina, não. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus, o poder do sangue de Jesus, é verdade, que vai governar o milênio, vai imunizar o coração das almas, dos habitantes do milênio, com vida plena, alegria plena. Eita, que mensagem, verdade, gloriosa e tremenda, irmão, nessa noite. Cordeiro de Deus está tocando bem no teu coração nessa noite, para você se preparar para entrar no milênio. Aleluia. O milênio será para nós, para a nossa posteridade. Glória a Deus. Será para mim, para você, para a nossa família. Há uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aleluia. Se Cristo abrir essa porta, ninguém mais pode fechar essa porta. O milênio é uma porta aberta para os fiéis. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. As nações hoje supõem que são prósperas. Todos os impérios do mundo que passaram, Babilônia, no seu esplendor, a cabeça do ouro, o seu maior esplendor é pingo de areia no meio de uma praia perto do milênio. Nada vai se comparar com o milênio. Nada. O Império Médio-Persa, com todo o seu esplendor, não vai se comparar com o milênio. O Império Greco-Romano de Alexandre o Grande, com todo o seu esplendor, não vai se comparar com o rei do nosso Cristo, milênio. O Império Romano, com toda a sua pompa, a sua ferocidade, não vai se comparar com o reino milenar do nosso Cristo, que há de reinar sobre as nações com justiça e vara de ferro. Da Gassúbia. Aleluia! Portanto, nessa noite, o Senhor diz nessa noite: erguei as vossas cabeças, olhai para cima, de onde vem a nossa esperança. Sabe aquela oração?
venha o teu reino. Lembra? Uma alusão ao reino de Cristo. Venha o teu reino. Na sua. Aleluia. Senhor, diga nessa noite, não olhai para o esplendor do mundo. Não olhai para o esplendor, os prazeres do mundo. Não olhai, que é passageiro. Glória a Jesus. Tem aparência de paz, mas não tem paz. Aleluia. Mas olhai para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Ele vos introduzirá no milênio, se vós fordes fiéis até a morte. Tem slide lá? Não, né? Legal. Segura aí. Será glorioso para nós, Senhor. Será tremendo para nós, Deus. Será magnífico para nós. Aleluia. Hoje é tanta gente doente, hoje não. Tanta gente doente hoje. Pessoas que não têm perspectiva de saúde, esperança de saúde. Há uma aflição no mundo hoje. Há um peso que está sobre o mundo hoje. Aleluia. Mas há um sol que há de nascer sobre nós. O sol da justiça vai nascer sobre nós, irmão. Glória a Deus. E nós iremos participar do esplendor do reino de Cristo. Só, irmão, você contemplar o nosso Senhor Jesus no reino dele. É maravilhoso isso. Se contemplar o nosso Senhor no reino dele, no estar reinando sobre as nações. Abraão, Isaac e Jacó, os santos do Antigo Testamento, que venceram os mártires da tribulação, que morreram durante a tribulação, vão estar em corpo de glória, reinando sobre as nações. Aleluia. Escute a revelação dessa noite divina no teu coração. Da súbia. Há uma mão hoje sobre a igreja, sobre o coração da igreja. Há uma mão sobre a igreja hoje, que anda e conduzindo a igreja, não deixando a igreja se afastar do caminho das promessas que tem para ela. Aleluia. E as promessas nos alcançarão. Já pensou? A gente olha, vê as imagens, as belas imagens do mundo hoje, a geografia do mundo, coisas belas do mundo aí. Nós achamos maravilhoso aquilo que vem impactar essa vida. Imaginou no Rei de Cristo, irmã Sebastiana, você imaginou no Rei de Cristo, onde a glória será multiplicada. A glória será multiplicada. Oh, glória ao nome do nosso Jesus. Se na grande tribulação o sol será aquecido 7 vezes mais, para a destruição dos homens e perdição dos homens, no milênio o sol da justiça, que é Cristo, brilhará sobre nós muitas vezes mais. Glória a Deus. Muitas vezes mais. Glória ao nome do Senhor. Tudo será restaurado. A geografia do mundo será restaurada. A geografia será restaurada do mundo. Como se eu pisasse o Monte das Oliveiras, vai abrir uma fenda sobre o Monte das Oliveiras. Um rio vai se abrir. Um rio vai se abrir ali. Um rio. Uma fonte que vai levar a vida do amor. Um amor que hoje não tem vida. Vai levar para passar a ter vida.
vai produzir peixe em abundância. Louvado seja Deus. Porque águas correrão no trono do nosso Senhor. Assim será no milênio. Tempos de paz e prosperidade. Aleluia. O conhecimento do Senhor será multiplicado e ampliado. Nações do milênio afluirão para Jerusalém, levando presentes para Jerusalém. Porque de Jerusalém sairá a lei do Senhor para reger a terra. Jesus governará norte a sul, leste a oeste. Nada escapará, nem Paulo, da geografia do mundo, escapará do governo do nosso Cristo. Glória a Deus. E nós seremos seus assessores. Sabia que Cristo vai ter seus assessores no milênio? É nós, irmão. Oh, aleluia, Vilagem. Oh, Vilagem. Vamos assessorar no milênio o reino do nosso Cristo. Encerrando já com Jesus. Vou encerrar com Jesus. Mas está gostoso esse ensino. Esse estudo. Está gostoso. Está bom aqui em nome de Jesus. Aleluia. Estou pregando devagarinho, esperando que o Papai do Céu me dê revelação, passar pelo coração nessa noite. Glória ao nome de Jesus. O estudo é amplo e maravilhoso. São revelações profundas do milênio na nossa vida. Glória ao nome do nosso Deus. Nada escapará, nada fugirá do controle dele. Hoje é um descontrole por criatura. Sim ou não, mundo? Sim. Está tudo descontrolado hoje. Até a natureza está descontrolada. Está hoje descontrolada a natureza hoje. Há um descontrole geral. A natureza cheia hoje. Por causa do pecado. Por causa da ação do homem. Maremotos, né, irmão? Lá na Antártida, lá, grandes blocos de gelo derretendo, o calor sendo intensificado, há um descontrole total hoje. Glória ao nome de Jesus. E os homens hoje estão buscando, tentando buscar soluções os desastres naturais hoje, só que fugindo do controle. Porque há um desequilíbrio no mundo. Mas o Rei do nosso Cristo, ele traz equilíbrio. Oh, glória! Vocês não lembram? Lá Jesus no barquinho lá, o discípulo, tempestade salvou. A calma de tempestade fez bonança. Aí os homens olharam para Cristo. Quem é este? Que até o mar não obedece. É um Jesus que vai inaugurar o milênio, que vai reinar o milênio. Controle sobre tudo. Tudo. Haverá controle sobre tudo. Eu imagino assim, irmãos, que no milênio, você não convence a atividade. Aí que os homens entram no milênio, os povos naturais, como salvos. Nascerão pessoas no milênio, meu irmão. Nascerão pessoas no milênio. A terra vai ser povoada. Ela vai ser restaurada, vai ser povoada pelos povos naturais. Só que no milênio, esses mesmos povos naturais, eles ainda carregarão o vírus do pecado dentro de si. Porque o milênio não será, aprenda isso, o perfeito estado eterno. Não será, não. O perfeito estado eterno vai ser só desglorificado até então. Porque a igreja glorificada já está no perfeito estado eterno. Mas os povos naturais estarão ainda sujeitos a pecado naquele tempo. Só que pela justiça de Cristo,
os povos sendo educados, corrigidos. Por quê? Porque no governo teocrático tem ensino e correção. No reino de Cristo há ensino e a correção. Porque não se pode estabelecer um reino sem correção. Glória ao nome de Jesus. Porque a lei, ela nos traz ônus e bônus. Toda lei é isso. A lei não pode ter só bônus, tem que ter ônus. Então, no reino do nosso Cristo, haverá perfeição de tudo, na lei. Irmão, aqui os homens aqui, o justo é condenado e o culpado é absolvido. Vai no julgamento lá, o rico vai lá e suborna o juiz. Aí está livre da justiça dos homens. Mas o reino de Cristo não. Tem lugar para justiça. Nem lugar de suborno. O nosso Cristo não aceita suborno. Não aceitará o reino dele. Será perfeito. Será perfeito. Deus é perfeito. Deus é santo. Ele é grande, Ele é maior. Toda a sua glória vai encher a terra. Toda a sua glória, os lembra da pedra, Daniel que atingiu a perna da estátua, esmiuçou a estátua e a pedra se fez num grande monte que encheu toda a terra. Tipo de milênio. É esse milagre. Aleluia. Nenhum reino será igual ao reino do nosso Cristo, milênio. Essa palavra faz parte do teu coração hoje. Essa palavra faz parte do teu coração nessa noite. Essa palavra aqui. Esperança para nós. Jesus não prometeu para nós, logo de imediato milênio, prometeu a salvação da vida dele para nós. Ele prometeu para nós o arrebatamento da igreja. Nós precisamos ser arrebatados para entrar no milênio. Você entendeu a revelação dessa noite? Uma palavra assim: o milênio não é primário, é secundário para nós. O que é primário para nós é ouvir o som da trombeta de Deus. Isso é primário para nós. O milênio é secundário. Não tirando a grandeza do milênio, não. Mas para nós que aguardamos Jesus, o primário é a volta do Senhor Jesus para arrebatar o seu povo. Ele mesmo virá. Jesus, Ele transformará o nosso corpo abatido para ser igual ao corpo da sua glória. Amém? Para finalizar, milênio, 1000 anos. Começará com glória. Será glorioso o milênio. Alguém pergunta: você não viverá no ano do milênio? Vai ser ampliado o conhecimento do Senhor. Estaremos cheios do Espírito Santo de Deus. Israel, a Israel terrena, que vai entrar no milênio, para estar no milênio, e entrar no milênio cheio do Espírito Santo de Deus. Zacarias viu isso. Agora, no final do milênio, chamado de a última rebelião de Satanás, haverá uma rebelião no milênio, no final do milênio, com a permissão de Deus, né? O inimigo de nossas almas será solto no milênio, no final do milênio. Vai tentar enganar as nações e vai reunir tantos como a areia do mar, dos 4 cantos da terra, as nações, para tentar combater contra Deus no milênio, no final do milênio, com a permissão de Deus. O inimigo será solto para enganar as nações. O que acontece no final do milênio? Deus aniquila os inimigos no final do milênio, né? Resgata o seu povo, estabelece o julgamento em todo canto, no final do milênio. Acabou o final do milênio, acabou o milênio, julgamento. Então o milênio é a última dispensação das 7. É a 7ª dispensação do milênio. É a última. Eu estava até pensando em virar, meditando. E é a última dispensação que o homem ali poderá ser salvo ali, né, Vilaça?
É a última chance ali ainda de salvação para os homens ali no final. Porque assim, o milênio, quando Jesus julgar as nações no começo do milênio, as nações que irão começar o milênio como salvas, elas serão absorvidas pelo tratamento dado a Israel. Porque tiveste sede, tive sede, você me deu água para beber. Aquele que fizer der um copo de água ao meu pequenino, ela não vai perder a do profeta. Então as nações que da tribulação vão apoiar Israel, vão dar apoio para Israel, elas vão ser absorvidas no milênio, para entrar no milênio. E as que se opõem a Israel vão ser condenadas. Amém? Fiquemos de pé com Jesus. Pronto. Está assim meio. Anotei algumas coisas em casa aqui, para nós falarmos acerca desse assunto, bem amplo. Mas é curtinho, no slide dos slides, só foi 4 slides. Só foi 4 slides ali, foi curto. Bem curtinho ali, não demorou muito, mas foi edificante no nome de Jesus. Foi edificante. Então, que essa palavra que venha permear o teu coração, achar guarida no teu coração, ela venha te fortalecer a tua alma, com esperança, com vigor nessa noite. Te dar vigor para você caminhar, para você não retroceder, para você avançar, sempre na expectativa do arrebatamento da igreja e para nós, um dia nós fazermos parte do reino de Cristo, governar Cristo durante 1000 anos no reino milenar. Eu abençoe a todos, quero fazer uma oração para os irmãos. Pode ser que você está mesmo. Os que me visitaram aqui nessa noite, todos são crentes já em nome de Jesus, os irmãos de família aqui, todos são crentes em nome de Jesus, Deus abençoe, todos são crentes. Eu vou orar pelos irmãos, pedir para Deus abençoar pelos irmãos, ministrar bênção no teu coração, na tua alma, dessa noite, porque o Senhor Ele é poderoso para nos conceder muito além do que pedimos ou pensamos. Curva sua cabeça comigo, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que está no céu, nós te glorificamos nessa noite, te louvo porque o Senhor aqueceu o nosso coração nessa noite. A tua palavra tem poder para transformar o mais filho pecador numa nova criatura. Meu Pai Celestial, que maravilha, Senhor, esses estudos sobre o milênio, meu Senhor, que o Senhor nos ensinou nessa noite, aquilo que a palavra que encheu o nosso coração, alegrou o nosso coração de esperança. Aleluia, porque a nossa esperança está no céu. Teremos olhar para cima da onde vem a nossa esperança, o nosso socorro, o nosso resgate. Meu Deus, que nossos ouvidos, meu Senhor, a nossa percepção espiritual esteja atento, louvado seja Deus, para ouvir o soar da última trombeta, Senhor, porque a trombeta soará, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados para encontrar Jesus nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros por esta palavra. Meu Senhor, abençoa cada coração nessa noite, cada irmão que aqui veio, cada irmã que aqui veio nessa noite para aprender a tua palavra. Senhor, ordena assim no coração a paz, a bênção, a prosperidade espiritual para o coração, para a alma. Abençoa ricamente, tira a tristeza do coração, tira a mágoa do coração, Senhor, tira a tristeza, a doença, a enfermidade do corpo nessa noite. Meu Senhor, coloca a tua mão nessa noite para abençoar, para repreender as enfermidades, para repreender o mal, Senhor da glória, o mal que tem assolado, o mal que tem afligido a alma nessa noite, que caia por terra no nome de Jesus. Papai querido, nós ministramos nessa noite a tua bênção, meu Senhor, o milagre acontecendo, portas se abrindo, aleluia, meu Senhor, veredas se abrindo, sendo aplainadas nessa noite, crentes sendo abençoados, louvado seja Deus, esperança, meu Deus amado, sendo nessa noite, aleluia, aquecidas, aleluia, ressuscitadas novamente, multiplicadas novamente. Pai, abençoa poderosamente, meu Senhor da glória,
Coloca, meu papai, em nome de Jesus, a tua mão nessa noite, meu Senhor. Salva aqueles que estão distantes, Senhor, a nossa parentela que não conhece a tua palavra, os desviar do teu caminho, reconcilia contigo. Estende, meu Pai, a mão de resgate nessa noite para a tua glória, para a tua honra, Senhor da glória. Meu papai querido, abençoa toda esta congregação, abençoa a vida do pastor Jonas, da sua casa, sua família, meu Senhor. Todos os ministros do Senhor essa noite, seja abençoado em nome de Jesus. Leva-nos em paz, leva-nos em segurança para a nossa casa, para nossos lares, meu Senhor. E que a palavra profética nessa noite, ela gere vida e vida com abundância para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Faça com a mão assim para receber, e a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a igreja, e ela crendo, diga amém. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.